Onde a diversão acontece. Agora as informações do Atlético Paranaense. Léo Cittadini tá indo embora, hein, Alexandre Senechal? Uma notícia que já era esperada há algum tempo. Boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus colegas de bancada aqui no nosso Bate Pronto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio, no 107.1 FM, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Que Cittadini ia pro Bahia a gente já sabia, já vinha falando sobre o assunto há alguns dias. Agora, de fato, após o último confronto do Atlético no Brasileiro, o Cittadini de fato foi embora. Ele só fez 5 jogos pelo Furacão, portanto não cumpriu aquele limite de 7 partidas que o regulamento da CBF determina para que você possa jogar em outro clube da Série A. Cittadini acertou com o Bahia por 2 anos, foi ontem ao CT do Caju se despedir da turma lá, dos seus companheiros de elenco, funcionários do clube, etc. E agora é jogador do Bahia na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que está numa situação aí complicada, está na zona de rebaixamento, é o primeiro time, o 17º, né? O primeiro time que compõe ali o Z4 da competição. Cittadini quer jogar mais, o Cittadini quer estar em atividade, teve negociações com o Vasco, teve também conversas com o Cruzeiro, apesar de não avançarem porque o Atlético não aceitou conversar com a Raposa, que tem um processo contra o Furacão por conta do Vitor Roque. Então ele acabou fechando com o Bahia, do Grupo City, né, do Manchester City. Ali tem alguns times pelo mundo. O Bahia tem a sua SAF ligada ao Manchester City, a SAF que foi assunto aqui no primeiro bloco por conta do Roberto Justus. O Léo Cittadini agora vai jogar no Bahia e deixa uma imagem, né, de praticamente um ídolo do Atlético, né? Porque esteve em grandes conquistas do Furacão nos últimos anos, foi titular naquele time da final da Copa do Brasil de 2019 e fez gol na decisão contra o Inter lá no Beira-Rio, na vitória por 2-1, que deu o título ao Atlético, seu único título de Copa do Brasil em sua história. Então o Cittadini deixa, claro, uma grande imagem, é claro, com outros reforços ele acabou perdendo um pouco de espaço. Esse ano, quando jogou, foi parte do elenco quando o Atlético teve time reserva, chegou a atuar na lateral esquerda por uma necessidade e entrou muito pouco, né? O Cittadini não teve aí uma grande sequência nesse ano de 2023, um cara que com certeza deixará saudades no torcedor do Atlético pela sua história, mas que já nesse elenco reforçado do Atlético do ano passado para cá perdeu bastante espaço, portanto deixa o Furacão para poder voltar a atuar com regularidade. O Léo Cittadini, agora jogador do Bahia. E teve outros jogadores que voltaram em áreas de empréstimo, caso do Jajá, que estava emprestado para o time do Torpedo Moscou lá da Rússia, caso do Jonathan, um atacante que jogou no Atlético também, e jogadores que não vão ficar, né? O Matheus Babi também já tinha retornado há algum tempo, jogadores que serão reencaminhados para outros clubes, emprestados, né? O Babi já foi pro Goiás. Foi pro Goiás. O Babi já foi pro Goiás. Então assim, o Atlético, claro, tem alguns jogadores que estavam emprestados, inclusive renovou o contrato com o Babi e com o Jajá, e para poder valorizá-los, né, no empréstimo e tudo mais. O Jajá tem propostas aí do futebol português, o Babi já foi pro Goiás e o Jonathan do Atlético estuda o que vai fazer com o atacante, o jogador que também não terá espaço. Jogadores que fazem parte aí do elenco do Furacão, digamos assim, né? Tem contrato com o clube, mas que não serão utilizados em 2023. Casos de Julimar também, que já foi, Reinaldo, enfim, outros jogadores jovens aí que o Atlético aposta que podem valorizar no mercado, mas que não serão utilizados no elenco de 2023. O Léo Cittadini era um cara assim, meio coringa, né, Jana? Versátil, de vez né? em quando ele quebrava um galho ali na lateral esquerda, mas não era um cara assim que o técnico, né, não foi na época do Turra. Com o Felipão ele até atuou um pouquinho mais no ano passado, mas esse ano foi um cara que entrou e ainda passou por problema de lesão, né? Então ele passou um bom período, né, ali no Atlético com essas questões de lesões, aí acaba ficando um tempo fora. O time do Atlético é um time bem formado, já bem compactado, então dificilmente muda ali alguma peça dentro de campo. Normalmente quando logicamente algum jogador desfalca, e aí o técnico tem que montar um quebra-cabeça para tentar suprir ali de forma a manter a qualidade do time, enfim, manter as características, a forma de jogar. E o Léo Cittadini sempre quando foi acionado era aquele cara que entrava e ele resolvia, né? Porque ele não teve um jogo ruim, assim, que ele entrou e, poxa, não deveria ter colocado. Ele sempre foi um jogador quando que atuou nesse entregou, ano, inclusive, foi bem, né? Foi muito bem. Mesmo como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo, como volante, enfim. E ele tem um carinho, né, pelo torcedor e o torcedor por ele. Tanto é que a gente acompanha aí as manifestações nas redes sociais da torcida agradecendo, enfim, a passagem dele. Porque ele ficou bastante tempo no Atlético, né? Foram 180 jogos.
marcou 16 gols. Teve a questão das lesões, mas fez aquele gol na Copa do Brasil, na final, que com certeza acho que é o mais importante aí da passagem dele pelo Atlético. E merece também, né, ter mais sequência, ter oportunidade, talvez num clube como o Bahia, ele consiga isso que ele busca para a carreira dele. Ainda está em alto nível, tem condições de conseguir atuar com mais frequência, logicamente. 29 anos de idade, né? Já estava no Atlético há 5 temporadas, desde 2019. E como a Jana lembrou, né? Como a gente estava falando, acho que esse gol da Copa do Brasil o deixa na história do Atlético. Né? Sai quando a gente vê as manifestações, obrigado pelo gol, obrigado pelo gol, o pessoal tá agradecendo. E é um pouco do que virou o Atlético hoje, né? Porque é um time que o Léo Cittadini, que talvez teria vaga em quantos times da Série A, foi procurado por 3. Por Cruzeiro, Vasco e agora fechou com o Bahia. Exato. Um cara que tem qualidade. E joga nos 3, viu? De titular. Joga de titular nos 3. Eu Você acho. não tem a menor dúvida. Jogaria em muitos times da Série A. Times até que estão brigando lá em cima, por que não? Então é um pouco do que virou o Atlético, né? O elenco tá tão reforçado, a aposta tá tão grande em outros jogadores que um jogador da qualidade do Léo Cittadini acabou perdendo espaço. 12:31. Este é o Bate Pronto para o Consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ganhou ali naquele empate que você arriscou ali, Jana? Pois é, eu vou entrar aqui agora para ver. Tava Empate? Mas ó, ninguém vai falar que eu ganhei no jogo do Messi. Ontem eu tinha o meu duelo com a TT está empatado, né? Porque ontem até teve hoje, aí Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo, e o meu palpite foi que ambos marcavam. Bom palpite. Tomara que o Grêmio não me decepcione hoje à noite, gente. Você apostou Grêmio hoje? Postei Grêmio seco, mas ontem eu ganhei. A minha dica do dia de ontem foi a vitória do Inter Miami. O time do Messi arrasou 4-0. Faz o Pix KTO. Ó, o Bordeaux fez 2-0 aqui. Não, ainda não terminou, né, o jogo. Mas já vai dar ruim, tá 2-0. Ó a cara. Agora vai ser difícil, porque eu coloquei o empate. Sabe o que é isso? Que às vezes a gente cresce o olho, daí a odd aumenta ali mesmo. O empate vai pagar 6. Agora também se der um 2-2 aí, né? Boa. 12:33. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos na sequência. Durante o intervalo temos a nossa live e você segue votando lá na nossa enquete. Técnico deve analisar a partida. Na entrevista coletiva, a gente já contextualizou aí, sobre a fala do Luxemburgo ontem após o jogo contra o São Paulo na vitória do Corinthians, né? Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente bota mais um trechinho aí dessa coletiva para você entender a nossa ideia aí nessa enquete de hoje. Deixe lá o seu voto e não esqueça também do like na transmissão do nosso Bate Pronto no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Voltamos já depois do intervalo, mas seguimos no YouTube durante o intervalo com a nossa live. Você está ouvindo Bate Pronto Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Olá, muito bem. 12:34. Linha, deixa eu mandar 2 abraços aqui, estão acompanhando a gente pelo YouTube. Um pro Gabriel Meri, grande amigo meu, tá assistindo a gente hoje. E ele falou assim, ó: sou fã demais do Linhares. Obrigado. Então, mais aí um fã de carteirinha aí do Linhares Júnior. Um abraço, meu grande amigo Gabriel Meri, um dos melhores publicitários que eu conheço. Você que acompanha o Bate Pronto todos os dias pelo YouTube aqui, né? Viu? O homem cortou o cabelo, fez tá a bonito, barba. hein? Sabe o quê? Depois que o cara aparece no ponto de ônibus, a vida muda, gente. É verdade. Vocês estão pensando que o quê? E é sobre isso que eu queria falar, porque uma grande amiga minha também, a Letícia Cojinha, a Leca, coxa branca, essa de 4 costados, lá da cidade de 4 costados, né? Segundo Israel Baroni, né? Ela mandou a foto lá do ponto de ônibus, na frente da firma, ela falou. Quem? A minha.
A tua? Ela mandou uma selfie comigo aqui. Quem achar TT no ponto ganha um prêmio, gente. Uma selfie comigo aqui no ponto de ônibus. Só eu que ninguém achou ainda, Não te acharam ainda, TT? Poxa vida. Então um abraço pros dois aí. Obrigado aí pela audiência. Tamo junto, gente. Bacana. E a campanha muito legal aí do Grupo RIC, né? Divulgando não só o bate-pronto, as jornadas esportivas, mas toda a nova programação também do grupo, né? A gente tem uma campanha imensa aí espalhada pela cidade. E é legal porque muita gente está inclusive descobrindo aí, né, o nosso projeto aqui na Jovem Pan News, que começou lá no mês de janeiro. A gente tem notado a crescente audiência tanto do bate-pronto quanto das nossas transmissões nos jogos do Coritiba, do Atlético. Estivemos também com o Paraná no campeonato da segunda divisão, né? Acompanhamos, por exemplo, esse jogo que a Jana citou do Maringá e Flamengo, né? A gente fez a transmissão dos 2 jogos, né, da Copa do Brasil. Campanha espetacular lá do Maringá, que chegou à terceira fase, desafiou o Flamengo, ganhou em Maringá, depois tomou uma goleada lá no Rio de Janeiro, mas enfim, né? Foram jogos que deram uma audiência extraordinária aqui nas nossas transmissões, né? Então a gente tem com a Rede Jovem Pan também. Ontem, por exemplo, tivemos a transmissão de Corinthians e São Paulo pela Rede Jovem Pan. Hoje tem Flamengo e Grêmio também pela Rede Jovem Pan. Você pode acompanhar aqui na Jovem Pan. Grande News. Canal de futebol aqui do Paraná, né? Exato. Aqui tem jogo bom na Jovem Pan News. Eu tô sempre ligado. Quando a gente não tá no ar, eu tô sempre ouvindo jogos aqui na Jovem Pan News. Com toda a equipe lá da equipe de São Paulo, né? Da Jovem Pan. E a gente às vezes também faz transmissões, né? Pela primeira vez, assim, uma emissora de Curitiba transmite em rede com as emissoras do interior, né? Fizemos isso nos jogos do Maringá, do Londrina, no Campeonato Paranaense, do Arucô, do Cianorte ali, que é da região de Maringá, né? Enfim, a gente integrou o estado durante o Campeonato Estadual e vai acontecer isso no ano que vem de novo. Vamos voltar para a rádio. Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando 24 horas no site jovempan.com.br. Nas redes sociais, Instagram e Facebook. Na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Em Curitiba estamos marcando o 12:38. Este é o bate-pronto para o consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui e KTO.com, onde a diversão acontece. A nossa enquete de hoje está perguntando, de forma até irônica, né? O técnico deve analisar a partida na entrevista coletiva, sim ou não? Por conta do que falou ontem o Vanderlei Luxemburgo, a gente resgata aí mais um trechinho aí para você entender por que estamos fazendo essa pergunta hoje na nossa enquete. Você que está chegando agora aqui no Bate Pronto. Claro que eu respeito toda a pergunta. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui eu tenho que fazer análise do jogo? Não precisa. Cara, pode falar do filme da Barbie, foi o que a Jana falou no começo do programa. Não, acaba coletivo então. Os clubes já não querem mesmo que a gente tenha contato com os jogadores, com os técnicos. Então você acha que o técnico, o Luxemburgo acha que não, né? Que o técnico, se ele fosse votar na nossa enquete aqui, ele dizer que não, né? O técnico ele tem que analisar. Não, eu acho que ele cansou, entendeu? São muitos anos, tem que falar do jogo. Pô, vamos falar de outra coisa. Assim, terminou o jogo, 2-1 pro Corinthians, né? O Corinthians ganhou do São Paulo. Aí qual a sua análise do jogo? Aí ele falou, eu não vou analisar, vocês têm comentarista aí, vocês que analisem. Trabalho de vocês. Só faltou ele falar. O meu é escalar. Eu não tenho nada com isso. Eu falar assim, liga lá pra Janaína Castilho que ela fala pra você como é que foi. Eu não tava prestando atenção no jogo. A gente pode fazer então a mesa redonda de comentaristas ao invés de fazer. E aí o repórter ainda, no meio da pergunta, ele perguntou ainda assim, né? O que você pensou quando você colocou o Adson no intervalo, né? Vou falar do Adson aqui da substituição, vou dar mamãozinho com açúcar aí. O Luxemburgo é uma figura, né? Figuraço. Ele é. As melhores entrevistas do ano, tá? Estão sendo as do Luxemburgo. Toda vez tem uma pérola. Ele, né? Enfim. Mas a turma pega no pé dele, né, Linha? A turma pega. Mas ali a pergunta, né? O cara perguntou. Mas a pergunta foi uma pergunta fria e normal, uma pergunta comum que tem toda entrevista. Tem muita gente participando aqui, né? Tem muita gente do lado do Luxemburgo, inclusive, né?
E você deixa aí o seu voto. A nossa enquete, por enquanto, está dando 76% dizendo que sim, o técnico deve analisar, né, a partida na coletiva, 24% achando que não, né? O Luxemburgo, então, deu essa entrevista ontem, a gente trouxe até do perfil Jovem Pan Esportes, né? Da Jovem Pan, que transmitiu a partida ontem e, claro, colocou essa entrevista no ar na programação da Rádio Jovem Pan.